Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Vamos seguir? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Objetivos. Aqui estão os objetivos da nossa aula. Compreender os verbos no presente do subjuntivo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Então, vamos a seguir. Vamos a pensar. Que te sugieren estos titulares? Titulares, os títulos. Vamos ver? ¿Cuál es la importancia de la diversidad cultural? Ojalá la cultura sea el impulso que nos lleva a superar esto. Realzar la importancia de la diversidad cultural para que sirven los días internacionales. E aí, depois que eu li esses títulos, o que parece para vocês a importância da diversidade cultural? O que será que o que esses temas estão sugerindo? Sobre o quê? Vamos a ver? Aquí nosotros tenemos una imagen. Vamos a reflexionar. Si una imagen dice mucho más que 1000 palabras, ¿qué dice esa y a qué se refiere? Vamos a observar. Observem. Que bonitinhos. Ó, mirem, tem o planeta. Vamos a ver. Diversidad cultural. E el respeto por las diferentes etnias. Exatamente, gente. Nós vivemos num mundo com uma diversidade cultural imensa. Se no Brasil já é uma diversidade cultural, imagine o mundo todo, planeta Terra. E por que não todos juntos? Respeitando as diferenças. Que tal? Vamos a seguir? Vamos a leer el editorial. Realzar la importancia de la diversidad cultural. Vamos a leer juntos. El 21 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. El objetivo es avanzar hacia una mayor comprensión sobre el valor de la diversidad cultural y así melhorar a convivência. Então, nós temos um dia, que é o Dia Mundial da Diversidade, que é o dia 21 de maio. El marco proviene de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, que se adoptou el 20 de outubro de 2005. Ou seja, gente, uma data importante para o quê? Para pensar sobre essa questão da diversidade cultural, ter um diálogo sobre a diversidade cultural e também promover também e proteger, né? Proteger uma parte da população, uma parte de pessoas que ainda sofrem, né? A gente pode pensar na imigração ilegal. Bueno, mas vamos a seguir. Aquí, ese acuerdo promueve 4 grandes líneas de acción. Apoyar los sistemas de sostenibles de gobierno para la cultura. Lograr un flujo equilibrado de los bienes y servicios culturales y aumentar la movilidad de artistas y profesionales de la cultura. Integración de la cultura en las políticas de desarrollo sostenible y por último, pero no menos importante, promover los derechos humanos e las libertades fundamentais. Certo? Então aqui são as linhas de ação. E óbvio, dentro de tudo isso que nós lemos, promover os direitos humanos e liberdades fundamentais, esse com certeza muito importante. Vamos a seguir? La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 2001
Y a continuación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo e el Desarrollo. Então, vamos pensar aqui nessa frase. O Dia Mundial da Diversidade para quê? Para o diálogo e para o desenvolvimento, certo? Diálogo, muito importante. Diálogo y desenvolvimiento. Vamos. En la misma línea, en 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y las organizaciones que tomen medidas concretas de apoio à la diversidade, certo? Então, em 2011, fizeram uma campanha e lançaram fazer um gesto pela diversidade e inclusão, ok? Uma campanha mundial, tá? Para tomar medidas concretas de apoio, que não fique só ali no discurso, de acordo? Agora que falamos tudo sobre isso, vamos lá, vamos seguir, vamos analisar a nossa língua agora. A língua que digo é espanhola. Mira as palavras destacadas. Com o propósito de animar a las personas y las organizaciones a que tomen medidas concretas de apoio a la diversidade. Então, observem lá em vermelho. Que tomem é o que mais o verbo conjugado no subjuntivo. E que ideia que dá? Uma ideia de conselho. Que tomem. Não aconteceu ainda, tá? Essa medida é para que tomem, certo? Observem bem essa questão do tempo verbal, o objetivo desse tempo, certo? Que tomem. Não quer dizer que já tomaram as medidas. Bueno, ahora vamos a hablar qué es presente de subjuntivo. El presente de subjuntivo se puede referirse tanto al presente como al futuro. Se utiliza para manifestar probabilidad, incertidumbre o diversos sentimientos como deseo, sorpresa, asombro, agrado, alegría y etc. Son los marcadores temporales los que indican en qué momento se sitúa la acción. Vamos a los ejemplos. Puede que Paula esté ya en casa. Puede que Paula venga mañana a casa, futuro. Então, vejam, gente, vamos lá, vamos retomar. Presente do subjuntivo, tá? Manifesta o quê? Uma possibilidade, uma incerteza e diversos sentimentos. Tá? Eu posso usar tanto no presente como no futuro e preciso dos marcadores temporais que eles vão me indicar em que tempo estou. Nessa primeira frase, Paula este já, né? Pode ser que Paula esteja já em casa, não tenho certeza. Pode ser que Paula venha amanhã a casa, não tenho certeza. Então, já, marcador temporal de presente, mañana, futuro. De acuerdo, chicos? Vamos a seguir. Para expresar consejo, mandato, ruego. Verbos decir, comentar, pedir, aconsejar, ordenar, repetir, permitir, prohibir. La regla dice, cuando el verbo de la oración principal expresa consejo, mandato, permiso, usamos el subjuntivo, tá? Quando o verbo da oração principal expressa um conselho, um desejo, eu vou usar o subjuntivo, tá? Como que eu vou saber qual que é a oração principal? Vamos ver aqui, ó. Es mejor que estudie. Qual é a oração principal? Es mejor. Es mejor o quê? Que estude. Então, o es mejor aqui, gente, ele dá... a expressão, a gente observa que é o quê? É um pedido, é um conselho. Então, es mejor que estudies. Te pido que leas más. Ruego que escribas. Certo? Né? Rogar, prometer, né? Como se fosse orar. Ok? Ruego, orar. É exatamente isso.
Vamos a seguir. Lee el siguiente fragmento del editorial e identifica o uso del subjuntivo com a ideia de ruego, que eu acabei de falar para vocês sobre ruego. Então, vocês vão ler esse texto e vão identificar o uso do subjuntivo com a ideia. Vamos a ler? Hoy más que nunca atravesámonos a darles una respuesta colectiva y por eso pido a todos los Estados miembros que fortalezcan el espíritu de esta jornada como una arma pacífica contra la tentación del encerrarse en sí mismo, el aislamiento y la exclusión con la que la humanidad reniega de sí misma, despreciar su propia riqueza. Impecável. Certo? Vocês vão ler e vão identificar aonde está essa informação, essa ideia do ruego aqui nessa oração, nesse parágrafo, ok? Espero vocês até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, observaram nesse parágrafo a ideia do ruego, que seria eu te imploro, rogo a ti, né? Está pedindo algo com mais vontade que a outra pessoa faça. Vamos ver? Bueno, que fortalezcan, está aqui, ó. Y por eso pido a todos los Estados miembros que fortalezcan el espírito de esta jornada. Entendeu? Fortaleçam. Então, ele está pedindo ali, está implorando. Certo? Vamos a seguir, entonces. Assim que mais subjuntivo. Não podemos esquecer dessa construção, tá? Do que mais o verbo conjugado. Agora, vamos conhecer um pouco como que ficam esses verbos conjugados. Hablar, aprender, vivir, em presente de subjuntivo. Eu hable, aprenda, viva. Que tu hables, aprendas, vivas. Que él, ella hable, aprenda, viva. Que nosotros, nosotras hablemos, aprendamos, vivamos. Que vosotros, vosotras habléis, aprendais, viváis. Que ellos y ellas hablen, aprendan y vivan. ¿De acuerdo, chicos? Tranquilos. Vamos a seguir entonces.
Aqui, para expressar desejo, sentimento e vontade. Vamos conhecer alguns verbos que expressam, que a gente pode usar. Gostar, preferir, importar, encantar, esperar, molestar, dar igual, soportar, querer, desear e apetecer. El deseo también se puede expresar con las estructuras. Ojalá, más verbo en subjuntivo. Ojalá nos cuidemos todos. Então, chicos, ojalá nos cuidemos todos. Uma expressão bem usada. Ojalá é tomara que. Tomara que, tá? Aí nós temos que mais verbo em subjuntivos. Que bailes mucho en la fiesta, tá? Todo assim, algo que não aconteceu, é uma probabilidade, é um desejo. O subjuntivo nós usamos para isso, tá? É essa o intuito comunicativo, a intenção comunicativa. Aí, se construye para hablar del futuro. Agora, para hablar de futuro, se construye com quando, en cuanto, tampoco, perdona chicos, en cuanto, tan pronto como, apenas, a medida que, siempre que, conforme, hasta que, no y mientras, hasta que no. ¿Ah? La regla dice, se usa el subjuntivo para expresar el momento del futuro en que situamos la acción. Cuando apruebe la ley, a medida que la uses. Quando aprove la lei. Quando aprovar, ela não foi aprovada ainda. A medida que la uses. Opa, não há um exemplo aqui. Então, chicos, sempre aqui eu usei a expressão do futuro e o verbo no subjuntivo, certo? Não aconteceu, eu espero que aconteça no futuro, de acordo? Agora, nós vamos para a nossa segunda atividade, ok? Quase igual à primeira. Lê o seguinte fragmento del editorial e identifica o uso del subjuntivo com a ideia de desejo. Agora, identificar a expressão no subjuntivo que tem a ideia de desejo. Vamos a ler? En particular, se trata de concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. También de lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestra cotidianeidad. Otras de las metas es combatir la polarización y los estereotipos sobre diferentes culturas. Bem bonito esse texto, bem importante, hein? Pessoal, então encontre lá nesse parágrafo a ideia de desejo, que está no subjuntivo, ok? Espero vocês, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, identificaram lá o uso do subjuntivo com a ideia de desejo? Vamos a ver? Aqui. También de lograr que todas las personas nos comprometamos e apoiemos a diversidade. Então aqui é um desejo que alcance, que todas as pessoas tenham essa consciência, que se comprometam e apoiem. Ali que mais subjuntivo, tá? Que comprometamos, que apoyemos. Y ahora vamos para nuestra tercera actividad. Lee la resolución de la ONU y rellena con el subjuntivo idea de futuro. La Asamblea General invita a todos los Estados miembros, a los órganos intergubernamentales, a las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales pertinentes a quê? Tá? Então, vocês vão ver que tem os espaços aqui. Aqui vocês vão conjugar o verbo no tempo presente do subjuntivo. A quê? 2 pontos. Ayudar la creación o la consolidación de industrias culturales en los países en desarrollo y con este propósito cooperar en el desarrollo. ¿Cierto, chicos? Letra B. Formular políticas en pro del patrimonio cultural, material e imaterial. Então, aqui os verbos estão no infinitivo, é só conjugar no presente do subjuntivo e observar a que pessoa do discurso pertence. Se é eu, ele, nós, certo? Então, espero vocês até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, conjugaram as palavras no presente do subjuntivo? Alguma dúvida? Vamos ver então? Miren, aqui, ayuden la creación o la consolidación de industrias culturales en los países en desarrollo y con este propósito cooperen en el desarrollo. Então, ayuden e cooperem. Letra B. Formulen políticas en pro del patrimonio cultural, material e imaterial. Formulen, ok? E assim ficaram as palavras,
os verbos ajudar, cooperar e formular. Certo, chicos? Então, nós terminamos a nossa aula, vamos ver o que nós aprendemos. Leitura de um fragmento do editorial Realçar a importância da diversidade cultural, o emprego do presente do subjuntivo e suas funções, formação do presente do subjuntivo e léxico relacionado à temática. Certo? Aqui as nossas referências e terminamos a nossa aula. Chicos, hasta la próxima clase.